Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. E enquanto eu não derrubar os muros que me aprisionam, que são muros que eu não os vejo, mas eu os sinto. Eu tenho uma grande tendência de almejar o sucesso, mas acabar por me realizar no fracasso. Existe uma parte da nossa literatura que deixa claro isso. E eu preciso me atentar à literatura se eu quiser me libertar em relação a esses muros que eu acabo por construí-los sem perceber que os mesmos existem, fazem parte, estão de forma contínua e diária por parte de uma negação que eu crio em relação a quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou. Eu me recordo que no início do meu tratamento, junto ao programa de 12 Passos, o meu foco era a ideia de parar de usar álcool e drogas. Mas com o decorrer do processo do tratamento, eu comecei a perceber, mas eu só me atento a isso depois de 2 décadas sem uso, que eu já não estava mais preocupado com a ideia de parar de usar álcool e droga. Eu já tinha construído uma muralha que me distanciava da ideia do uso de álcool e droga, porque essa muralha estava pautada pelos bens materiais que eu tinha vindo a adquirir por não estar mais fazendo uso. Pois na minha história de uso de álcool e de drogas, obviamente, eu não permito nenhum tipo de construção. Ao contrário, é só destruição. Por causa que eu fico tão pautado pela ideia de obtenção da substância psicoativa alteradora de humor, que o foco é a compulsão e a obsessão na substância psicoativa. Existe uma pergunta dentro do primeiro passo, no Guia para Trabalhar os Passos, que retrata a ideia se eu conseguiria usar de forma satisfatória. E hoje é claro para mim que nunca houve essa ideia de forma satisfatória. Existia uma questão de compulsão e obsessão, não era satisfatório, era algo doloroso, mas eu não tinha interpretação. E hoje é muito claro para mim que as muralhas que eu construo, que me impedem de viver o que o programa oferece, são pautadas por situações que eu construí dentro dessas 2 décadas que eu venho aí dentro do programa. Então eu fiquei pautado, muito voltado para a ideia da compulsão e da obsessão de obter bens, acreditando que estar em recuperação é ter. E o programa em nenhuma parte da literatura determina que, por você estar sem o uso de álcool e drogas, você vai ter casa, ter faculdade, ter filhos, você vai ter dinheiro, ter um bom emprego. Ao contrário, o programa busca trazer a ideia para a pessoa que segue o que o programa tem a oferecer, a possibilidade dele ser aquela pessoa que, de alguma forma, ele até almeja. E que ele entende que é satisfatório a ele viver uma vida plena, vida essa de comum acordo para com a sociedade como um todo. Mas não tinha como uma pessoa, no meu caso, por mais de 2 décadas fazendo uso de substâncias psicoativas, conseguir ter algum tipo de vida plena satisfatória, acreditando que eu conseguiria usar de forma moderada ou então de forma fracionada, como algumas pessoas assim acreditam que o fazem. Trabalho a semana inteira e ao final de semana vou fazer o uso de forma moderada, vai ser satisfatório. E na realidade não existe esse fator de ordem satisfatória, existe dor e sofrimento, estou a me esconder daquilo a qual eu já estou aprisionado, que são muralhas que eu construo dentro do que eu sinto, para com que o outro não saiba quem eu sou, e assim acreditando que o outro, enquanto não souber o que eu sou, eu não vou ter que me modificar. E o programa é um programa de mudanças. Estar em recuperação é estar em movimento. Recuperação é movimento. E por muito tempo eu fico sem ter esta interpretação, aprisionado nas muralhas que eu mesmo construí, trazendo comigo aqueles grilhões que por muito tempo
me aprisionaram, me fizeram infeliz. Mas, óbvio, não posso deixar que o outro saiba que eu sou infeliz. Eu tenho um vasto tempo em recuperação. E por ter um grande tempo em recuperação, eu tenho que trazer a partilha de força, fé e esperança. É a realidade que essa partilha de força, fé e esperança, quem estava a precisar escutar ela era eu. E não eu, então, sofrendo das muralhas que eu mesmo construo, muralhas essas invisíveis, que eu impeço a minha pessoa de transpassar as mesmas por parte de não me revelar ao outro dentro daquilo que realmente eu sou, dentro daquilo que eu trago comigo, que está muito voltado para as questões da perda das virtudes que eu trago comigo, aonde eu, por muito tempo, fico pautado pelos defeitos de caráter, vivendo por estes, sobrevivendo por estes, executando e agindo através destes, e não entendendo, né, que essas muralhas construídas, as mesmas iriam me impedir de desfrutar o benefício do programa. Que seria me libertar da doença, não seria parar com o uso, pois parar com o uso, existem inúmeros métodos para se parar com o uso. Vai para uma clínica, vai para um sistema psiquiátrico, vai para um regime hospitalar, para um sistema prisional, e ali se para. Mas a doença, ela não é detida ali. Nós podemos deter a doença num determinado ponto, através do que o programa oferece, e viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, até mesmo com o uso da substância, quando passamos então a entender que nos aprisionamos e trazemos conosco inúmeros grilhões, pensamentos, condutas, comportamentos, perdas de virtude, problemas de ordem moral. Toda essa narrativa está escrita na literatura do Guia para Trabalhar os Passos. E o que eu acho importante ressaltar é que essas muralhas que me aprisionaram, nunca eu tinha prestado atenção que pessoas que não se aprofundam, não acabam por ler a literatura do Programa dos Anônimos, estas mesmas vivem aprisionadas de uma maneira de pensar torpe, chula, uma maneira de pensar que determina a elas uma fala que é até bonito de se escutar. Eu sou impotente. E não se entende que nunca houve um fator de impotência. Houve sempre uma ideia de potencialidade, uma ideia a qual, independente da quantidade ou do tipo de substância que assim eu trazia comigo, eu usava tudo e saía para usar mais e comprar mais e queria mais. Isso não estava pautada pela compulsão e pela obsessão. Isso vem de um estado de debilidade. Impotência é o estado da debilidade. E eu não deixo de ser o débil porque eu paro de usar. Eu posso estar numa condição de debilidade por não entender que eu crio esse tipo de comportamento, que são as muralhas invisíveis que eu construo através da mentira, do auto-engano, da falta de percepção, do não me revelar ao outro, de não seguir o apadrinhamento, não permitir com que pessoas, lugares e coisas interajam dentro da minha identidade, onde os mesmos estão, através da retina deles, entendendo o que eu estou fazendo e o quanto isso está me comprometendo e aonde que eu vou parar com isso. Porque eu não estou mais fazendo uso. O uso não faz mais parte. Agora, o que me controla é a doença. Doença essa que está lá no Guia para Trabalhar os Passos, na primeira pergunta de 400 e tantas perguntas, a seguinte definição: o que a doença da adicção representa para você? E por um bom período, mais de décadas, eu acreditava dentro da ideia de que eu usava droga porque eu era adicto. E a realidade é outra. Eu sou adicto. E um dos sintomas da adicção, pautado na compulsão e obsessão, é fazer o uso de algo. Então eu tenho pessoas que têm problemas com obesidades, outras com trabalho, outras pessoas com compras, com jogos, com sexos. E muitas vezes tem problema com sexo e não usa droga, não bebe, não faz uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, mas tem adicção. E quando eu me atentei a isso, essas muralhas invisíveis que eu construo, elas vão sendo quebradas.
Porque eu entendo que o mecanismo de defesa, a negação da minha realidade, que é a raiva que eu sinto, ela passa a não existir mais e começa então, a partir daquele momento, o programa a ter uma efetividade, e essa efetividade que o programa tem me esclarece quem eu sou, da onde que eu vim com essa maneira de pensar, construindo essas muralhas invisíveis, até onde eu cheguei no programa, no grupo, o elemento de maior força para tratar da doença da adicção, e estando nesse local, que é o elemento de maior força para tratar quem é portador de doenças de adicção, eu construo novas muralhas. Para onde eu vou se eu estou aprisionado dentro dos grilhões que eu mesmo construo? E agora que eu tenho o programa, eu vou mesmo me libertar destas muralhas construídas pela pessoa que assim eu sou? Ou eu vou ficar a viver através do que a doença assim determina? Uma forma, uma maneira para com que eu acredite que, porque eu não estou usando drogas há mais de 2 décadas, eu já estou em plenitude. E a realidade é muito outra, ó. Porque não dá para viver um estado de satisfação, nem com o uso, nem o sem uso, se eu não entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou, com o que o programa me oferece, onde o que o programa me oferece é um método, está escrito no Guia para Trabalhar os Passos, no 4º passo, para que eu me aprofunde dentro quem eu sou, que chego ao ponto de fazer o uso abusivo, desenfreado, de substâncias psicoativas, acreditando que esse uso não iria me trazer insatisfações. Que eu, então, ao usar as substâncias, eu, então, me via satisfeito, me via realizado, me via pleno. E agora, quebrando essas muralhas, dentro de negar quem eu sou, falando quem eu sou para o apadrinhamento, me revelando no grupo, deixando com que as pessoas saibam o que se passa dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser, eu quebro essas muralhas e começo a entender que este programa de recuperação é um programa de liberdade, é um programa onde eu tenho a possibilidade de viver uma vida muito melhor do que todas já vividas, até mesmo com o uso ou sem o uso. Porque senão eu fico pautado na ideia que eu só tive sofrimento no uso. Ou então que em recuperação eu só tenho prazer, alegria e satisfação. E eu preciso encontrar essas muralhas que eu construo, que estão pautadas num mecanismo de defesa de não permitir com que o outro saiba quem eu sou. Porque se o outro souber quem eu sou, eu vou ter que me libertar. E me libertar implica em quebrar essas muralhas. Libertar a pessoa que precisa do que o programa tem a oferecer. Me libertar da doença, não mais do uso da substância, que já não faz parte há mais de 2 décadas. Ou eu me atento a isso, ou eu fico pautado dentro do processo da superficialidade, de que agora, por não estar usando álcool e droga, eu estou realizado, vou ser um bom pai, eu ganhei um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu sou um cara que fiz a faculdade, agora eu comprei um carro, eu tenho uma moto e eu estou em recuperação. E se recuperação é movimento, por que eu não me movimento então para me libertar dessas muralhas que eu construo, que me obriga a acreditar, por muitas das vezes, que eu preciso, diante da sociedade, seguir padrões de uma mente coletiva, mente essa que muitas vezes mente por demente, sem mente, que assim eu sou. Eu preciso quebrar as muralhas que me aprisionam, as muralhas que eu mesmo construo, sem estar a fazer o uso da substância. Eu preciso entender o que me faz ficar aprisionado e não me deixa me revelar e viver o programa no todo.